Eu queria começar com essa palavra. Se você tiver alguma caneta para anotar, se você tiver algum tablet ou um celular, por favor, eu queria que você anotasse hoje. Muito, eu queria ter um tempo de conversar com vocês aqui e ministrar essa palavra ao coração de vocês. Amém? Quem já passou por adversidade? Quem já passou por dias difíceis? Levanta as mãos. Tem um grupo aqui no meio, tem um grupo no meio, tem um grupo no canto. Não é fácil não, né? A adversidade, ela vem de repente, não vem? Não vem? De repente, acontece alguma coisa. De repente, nós perdemos algumas coisas. De repente, quem estava do nosso lado não está mais do nosso lado. De repente, a gente achava que estava indo, que estava fluindo. De repente, veio dias difíceis. E eu queria começar com um texto. Abra sua Bíblia comigo, Josué, capítulo 1. E eu queria que nós tivéssemos um tempo de leitura. São poucos versículos. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que lhe dou os filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta de vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, todas a terra dos heteus, até o mar, ao grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir de todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso, meu Deus, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi te dar aos teus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes nela medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo aquilo que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, e não temas, e nem te espantes, porque o Senhor, seu Deus, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite. Essa palavra, Pai, que o Senhor colocou no meu coração, eu te peço agora, Pai, fale com os teus filhos agora. Encontre agora, Deus, os teus filhos agora. Abre agora todo entendimento. Destampe, Deus, todos os ouvidos. Abra os olhos, em nome de Jesus Cristo. Mentes agora, Deus, sejam cativas ao Senhor para ouvir essa palavra. Pai, eu creio que é um desatar hoje nessa noite. Eu creio, Deus. Eu sei as guerras que nós lutamos, mas eu sei que palavras como essa, Deus, são pontuais para esses dias, para nós podermos cruzar, Deus, os Jordões nas nossas vidas. Pai, eu te peço que venha abençoar. Fica conosco, Jesus, nesse tempo tão precioso. E fala a tua igreja. Que eu me esvazio de mim mesmo agora, Deus, dos meus pensamentos. Que eu me esvazio agora, Deus. Me usa como teu servo. Me usa como teu servo, Pai. Tu sabes o que eu preciso, Senhor. Mas eu me coloco à disposição agora, Deus, para ser boca do Senhor para esse tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, fica conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Todos conhecem essa história? Todos sabem como aconteceu essa história? Josué tinha um grande líder, Simone. Moisés. Um homem que tinha
feito maravilhas, ouvido falado diretamente com Deus, tinha feito escritas as tábuas, tinha tirado o povo do cativeiro, tinha manifestado o poder de Deus na terra. Um homem que tinha dificuldade em alguns momentos da sua vida, mas Deus levantava pessoas, levantou seu irmão Arão para ajudar a fazer os movimentos. Um homem que ele tinha um entendimento sobre o que estava acontecendo, mas é um homem também que tinha limitações e chegou no teu tempo, na velhice. E o texto vai dizer que Moisés morreu. Diga assim: Moisés morreu. Moisés morreu. Moisés morreu e ficou quem, gente? Josué. Josué ficou com uma palavra, Bimbi. Ficou com uma missão para continuar. Josué ficou para cumprir um propósito. Josué, sabe, ficou para dar seguimento àquilo que Deus já tinha prometido. Nós lemos o texto aqui. Não foi assim: tu farás, tu herdarás, o teu nome será conhecido, você vai atravessar. Só que eu imagino nós, agora, na minha cabeça, pensando aqui, o que é perder alguém de referência do nosso lado, quando nós estamos assim, né? Porque é tão bom quando temos alguém do nosso lado de referência e nós estamos caminhando. Mas de repente, do nada, Moisés retirado, e fica Josué diante das suas limitações também, diante dos seus conflitos, diante das suas crises. Esse texto pode mostrar para nós que Josué teve alguma crise. E quando eu perguntei para vocês, alguém já passou por alguma crise? Sim, todos nós passamos por crise. Mas também nós estamos em Cristo. O problema é que às vezes, na sombra da crise, nós deixamos de olhar para quem está conosco, aquilo que nos prometeu para nossas vidas. Entendeu essa parte? E Josué tinha uma missão, ele tinha que cruzar o Jordão. E eu queria hoje falar sobre cruzar o Jordão. Quantos de nós somos convidados para cruzar o Jordão em nossas vidas? Tem tanto Jordão que você está precisando de cruzar, tantas coisas que você precisa de vencer. Aí parte alguém de referência. Você parece que está sozinho, aí entra um processo de crise. E olha só, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Olha uma crise que veio. Moisés tinha partido. Moisés estava morto. Era uma crise real que tinha acontecido. A referência, suporte, um homem de suporte, um homem de oração, um homem de entendimento, um homem de palavra, um homem íntegro ali, um homem que via Deus, já não estava mais nele. E ali se tornou real, a crise instalada. Chegou o dia da crise. O segundo passo que a gente pode ver no versículo 1 e 2 vai dizer que Moisés estava morto. Mas detalhe, Deus continuava vivo no trono. Então existem crises na nossa vida que algumas coisas vai parecer assim: Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus continua vivo, é imutável, Ele continua no mesmo lugar. Ele está no mesmo trono. Talvez perdeu um líder ali na terra, mas Deus já tinha preparado um plano para levantar um próximo sucessor. Moisés estava morto, mas Deus permanecia no seu trono. Deus permanece no trono. Neste momento agora, Deus permanece no trono. A crise está acontecendo. O meu Jordão chegou, mas Deus continua permanecendo no trono. Ele não mudou. Ele não arredou o pé de lá. Então nós temos uma mente assim pensando: agora Deus perdeu o controle de todas as coisas, eu estou num momento de crise na minha vida, e Deus não fala mais nada comigo. E eu quero dizer para você, Deus vai continuar no trono, permanecer no trono, é o lugar dele no trono. Mas o meu papel diante disso é entender que eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu preciso passar por este lugar. Moisés está morto, mas o povo precisava cruzar o Jordão. Era uma missão que já estava incumbida na vida de Josué. Sim ou não? Deus já tinha falado com ele. Olha, tu tem uma missão de atravessar esse Jordão. Só que atravessar o Jordão, meus irmãos, para nossas vidas, sem entender de algumas coisas, a gente não consegue atravessar. Quantos Jordões, eu vou falar a palavra no plural, né? Mas
Jordão na nossa, no singular aqui, eu vou falar a palavra no singular, quanto Jordão na nossa vida que a gente não conseguiu entender. Que a gente ficou batendo cabeça, a gente ficou lá remoendo, a gente ficou pensativo, a gente ficou desanimado, a gente não teve ânimo, a gente ficou murmurando, a gente ficou reclamando, a gente ficou sem esperança, sem nada. Mas eu quero dizer para você, é preciso tirar o olho da crise. Uma crise já aconteceu, a crise está acontecendo talvez, hoje talvez seja uma crise que está acontecendo. Uma crise no casamento, uma crise no financeiro, uma crise na familiar, uma crise na doença, uma enfermidade, uma crise pessoal, uma crise psicológica, uma crise de saber o que devo fazer. Então a gente precisa de quê? De tirar o olho da crise, porque Deus está no controle. Ele já te deu a palavra, já te deu a palavra de esperança, já te deu a palavra de vitória. E o detalhe, quando eu não tiro o olho da crise, quando eu não estou olhando para Deus, eu estou olhando para alguma coisa. Quando eu não olho para Deus, que me deu a palavra, eu estou olhando para alguma coisa. Nossos olhos vão sempre olhar para alguma coisa. Vai olhar para a economia do país, vai olhar para o preço das coisas, o café, vai olhar que a conta de repente veio cara demais, e você vai dizer, eu não tenho condições. Vai olhar o dia que você olha na carteira, você não tem nem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar a escola da criança, não tem nada. Mas detalhe, se a gente olhar nesse lado, a gente continua em crise. A nossa crise vai permanecer. Mas eu preciso de olhar para Deus, e uma das coisas que eu preciso aprender dentro disso é: tire o olho da crise. Pastor, chegou uma crise aqui. E detalhe, quanto mais eu olho para ela, parece ela ser grande. E eu quero te ensinar a ser algo aqui. Esses dias eu vi o filme de Davi, achei lindo, cara. Eu tive que ver aquele filme, eu sabia da história, mas eu fui ver para falar, não, eu quero ver na linguagem agora do que está rolando agora. E eu vi que Davi tinha uma esperança no coração, ele tinha uma certeza no coração. Davi tinha algo que ninguém dos seus irmãos olhava. Eliabe não estava olhando, Saul não estava olhando, os próprios soldados de Saul não estavam olhando. Existia uma crise ali naquele momento, não existia? Existia um homem, um filisteu, afrontando o povo de Israel. Sim ou não? Davi o tempo todo falava, que isso? Vocês não estão vendo? Meu Deus, o Senhor dos Exércitos peleja por nós, Ele pode guerrear por nós. Várias vezes você pode encontrar no texto, Davi falando com seus irmãos, falar assim, eu posso enfrentar esse gigante. Aí os irmãos olham para ele e falam assim, como é que você pode enfrentar se você é magro? Se você não é um homem de guerra? Se você não tem uma armadura? Como é que você pode enfrentar se você não tem estatura? Lembra que eu te falei? Se você olhar para a crise se torna grande. Mas você tem que olhar para um Deus que está com você. E Davi o tempo todo estava falando com ele. Você não está entendendo? Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, vi um urso e eu matei ele. Deus estava comigo. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, um dia veio um leão e eu matei o leão. Mas detalhe, nós tínhamos Saul falando dele. Falou assim, tu é um garoto. Os irmãos dele falando, tu é um garoto, tu é um homem de guerra. E quando você olhava para a estatura de Davi, ele não era um homem para a guerra. Não, portanto que a própria roupa de Saul não cabia nele. Que bom que não cabia. Porque o que cabia dentro dele era crer no Deus dos exércitos. E quando ele olhou para o gigante desafiava o povo. Você já notou que a crise nos desafia em momentos da nossa vida? Desafia. E a desafia a ponto de nos tirar a própria visão do que é certo. Amém? Meu Deus. E Davi olhou para aquele gigante e disse assim, o gigante ameaça Davi. Tu manda um garoto, não tinha alguém mais forte, um homem, um guerreiro dos exércitos aí, de Saul, não tinha alguém aí bom de guerra para me enfrentar? Se tu manda um garoto, você está achando que eu sou o quê? Aí Davi olha para ele e fala assim, querido, hoje mesmo o Senhor te entregará tua cabeça nas minhas mãos. O Senhor dos exércitos está comigo e eu vou guerrear contra ti. Tu vem com a mim com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Olha só, a visão, a crise estava instalada naquela região, mas a visão de alguém que estava em Deus mudou a situação.
Sabe qual é o problema que eu quero dizer para você? Aliás, qual é o problema não? Qual é a solução para nossas vidas? É olhar para essa situação que você está olhando hoje e dizer: Deus está no controle, Deus está no trono, e Ele está movendo, e agora eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo. Ah, mas o meu casamento está ruim. Não, será que é porque você está olhando para o casamento? Então olha para Cristo. Ah, porque o meu financeiro está ruim. Você está olhando para o seu financeiro, para o seu bolso. Então olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Entrou um homem aqui na minha cabeça aqui agora. Eu queria falar sobre Neemias. Olha só, rapidamente, eu vou voltar para a palavra. Neemias tinha uma missão. Qual que era a missão? Construir os muros de Jerusalém. Ele chorou por aquilo. Ele ansiou para construir o muro. Mas na construção do muro, você acha que foi, ele sonhou e já começou a mover? Ele teve levante. Mas sabe o que me chama a atenção de Neemias? Neemias não desanimou. Neemias não parou. Ele não parou diante das circunstâncias. Ele não parou diante da situação. Ele levantou 3 homens para atacar Neemias. Lembra? Sanballat, Gesem e Tobias, não é? Levantou os 3. É isso mesmo? Sanballat, Tobias e Gesem. Levantou o governo. Levantou sacerdote ali, um escriba, sei lá. Levantou um homem para poder tramar contra a vida dele, mas ele não perdeu a visão. Deixa eu te falar que a sua missão não é olhar para a situação, é olhar para a missão de Cristo. A tua visão não é olhar para a situação, é olhar para a missão em Cristo. Eu tenho uma missão. Deixa eu te falar que eu tenho uma missão. Eu não olho como vocês estão olhando agora. Isso é glória a Deus por isso, né? Pastor, nossa, hoje veio pouca gente. Eu não olho assim. Eu não olho desse jeito. Eu não olho números. Quem está preocupado com o número nunca entendeu o plano real de Deus. Quem está preocupado com o censo nunca entendeu. Eu tive reuniões de pastores que os pastores chegavam assim: ô pastor, lá na sua igreja tem quantos membros? Eu falei: eu não sei, milhares. Eu não perdi a conta de tanta gente que tem lá hoje. Ele: não, que bênção, né? Eu falei: pois é. Porque quando eu olho para o censo eu perco o propósito. Quando eu olho para os números eu perco a visão. Quando eu olho para aquilo que Deus está levantando do meu lado, certo? Aquilo que Deus está me dando, eu tenho que olhar para aquilo que Deus está levantando do meu lado. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus está fazendo do meu lado. Eu não posso olhar para os números e dizer assim: nossa, meu Deus, agora acabou. Eu não posso fazer isso. Mas vamos lá, volta para o texto. A segunda parte que eu queria falar sobre isso é: existia uma crise em Josué. Mas o Jordão era a sua meta. Diga assim: o Jordão é a minha meta. Que Jordão que você está querendo passar hoje? Vamos aqui, se nós unimos aqui todo mundo só pensamento, Deus vai nos passar para este lugar. A segunda parte é: precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos na onde, gente? Deserto é o que, gente? É lugar de permanecer? É lugar de sair. Deserto gera alguma coisa? Sim ou não? Você nunca viu falar que deserto gera alguma coisa? Deserto é lugar de esterilidade. Então aquilo que você está gerando no seu coração, não fique no deserto, não olhe para o deserto. Deserto é lugar de passagem. Olhe para Cristo. Olhe seus olhos para Cristo. Deixa eu te falar com você. Olhe seus olhos para Cristo. A maioria das pessoas que duvidaram da promessa de Deus foram enterradas, sabe aonde? No deserto. Então não duvide da promessa de Deus. Gravou essa? A maioria que duvidou da promessa de Deus foi enterrada no deserto. Existe deserto na nossa vida que a gente fala: ai, Senhor, me trouxe para o deserto. Deixa eu te falar que Jesus também foi levado ao deserto. Mas ele no deserto, ele cumpriu a missão dele, no alvo dele. E a Bíblia diz que ele foi tentado. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto a ser o quê? O que o texto vai dizer? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser o quê, gente? Tentado. Então, que monta cabana no deserto. Deixa eu te falar que você não monte cabana, tendas no deserto. Não monte fundações no deserto. Não monte um lugar de aconchego no deserto. O deserto não é aconchegante. Deserto não é o lugar de você montar nada. Parar e montar nada.
Sabe aquelas pessoas que chegam no deserto e falam, Senhor, Deus me trouxe para o deserto e eu estou... Porque você achou assim, não vai acontecer nada. Escute isso aqui, a maioria das pessoas que não ouviram a Deus morreram no deserto. E tinham promessas. Tinham muitas promessas. E é preciso sair deste lugar, levar os olhos dos desafios. Elas precisavam ser conquistadas. Sabe, precisavam de ter conquista sobre aquela cidade. E existia uma incumbência sobre a vida de um homem que já estava sendo treinado. Então Josué era um homem que estava treinado para poder atravessar o Jordão. E aí talvez a pergunta de Josué foi: Senhor, como eu tenho que fazer? Como eu tenho que conseguir atravessar o Jordão? Sabe o que eu entendo? Deus, quando fala algo para nós, e nós temos um entendimento daquilo que Ele quer trazer ao nosso coração, não é para semana que vem, não é daqui a um ano, é agora. Nós não vivemos no tempo futuro, porque o futuro pertence a Deus. Nós não vivemos no tempo passado, porque o passado já passou. Passou ou não passou? Qual o tempo que você vive? Qual o tempo que você vive? Hoje, presente. E o hoje está me chamando agora. Você falou, pastor, então eu consigo atravessar o Jordão agora. É hoje. É hoje que você vai mudar a sua mente. É hoje que você vai mudar o seu coração. É hoje que você vai mudar a visão. Uma palavra muda destino. Uma palavra de Deus muda o nosso destino, irmãos. Uma palavra que lá muito tempo atrás mudou o meu destino. Eu já contei a história da empresa, não vou repetir porque o horário não vai dar, mas fica para outro testemunho outro dia. Mas um dia também eu passei por uma crise. E eu disse, Deus, e agora o que eu faço? Aí Ele falou comigo assim, seja forte e corajoso. Não te ordenei eu? Volte lá. Eu falei, Deus, mas no lugar da onde que eu sofri, onde eu fui decepcionado, onde que me roubaram, eu falei, é lá mesmo. E agora, quando você voltar para lá, você vai voltar com outra visão. Irmãos, eu vou te falar com você. Eu tenho várias Bíblias. Esse dia eu tinha uma Bíblia dentro do meu carro, que ela nunca, talvez, abriu nesse texto. Mas nesse dia eu abri e o Senhor falou comigo. E essa palavra mudou o meu destino. Mas eu não só ouvi a palavra, eu obedeci. Eu entendi que Deus estava me encorajando. Amém? Precisamos saber que a vitória vem de quem, gente? A vitória vem de quem? Vem de mim? Vem de você, Vinícius? Vem de você? Não vem de nós, vem de Deus. Para cruzar o Jordão, só que para cruzar o Jordão, sabe quem que precisa? Eu e você movimentar. A vitória vem de quem? De Deus. Mas para cruzar o Jordão precisa de quem? De eu movimentar. Você sabe o que eu vejo? Nós precisamos desromantizar a vida. Pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Eu vejo muita gente romantizando Jordão da vida, romantizando promessa. Nossa, Deus prometeu para mim, e eu vou fazer, e Deus vai fazer. E está anos e anos debaixo da promessa, porque romantizou demais a promessa, não se moveu. Precisa atravessar. Deus fala, eu preciso atravessar. Deus dá ordem, eu preciso obedecer. A Bíblia fala, se atentamente ouvir a Deus e obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará. Então eu ouvi, obedecer, mas eu obedeço o quê? Uma voz de comando. Se Deus me deu uma promessa, eu tenho que fazer, eu tenho que movimentar. Eu não posso ficar parado, pensando assim, agora acabou, chegou o meu fim. Não fique nesse lugar. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, e é na força dele. Davi olhou para o gigante e falou assim, tu vem contra mim com espada, lanças e escudo? Você não está entendendo? Quem me deu a graça de estar aqui foi o meu Deus. Eu falei para os meus irmãos que o meu Deus dos exércitos ia estar comigo. Eu falei com Saul que o Deus dos exércitos está comigo. Mas sabe o que eles fizeram? Eles riram de mim. Você sabe o que Saul fez? Colocou nele o que, gente? Uma armadura. Mas deixa eu te falar com você. Ele permaneceu em Deus, não foi? Não foi? Permaneceu em Deus? Sim ou não? Ele tinha visto isso. E ele tinha entendimento. Ele falou assim, não está entendendo? Quem me dá força para vencer essa guerra é o meu Deus. Então nós temos que ter a visão que é que Deus é que faz isso conosco. É Deus é que está conosco, que é Ele que dá força. Nós não temos força nenhuma. Mas atravessar é minha obrigação.
É crer é minha obrigação. É movimentar é minha obrigação. É fazer. Eu queria entrar nessa última parte aqui. No versículo do 2 ao 4, Deus deu uma visão clara para Josué. Josué, tu vai atravessar o Jordão. Tu vai levar o povo. Olha, Josué, você vai fazer assim, assim, assado, eu tenho uma cobertura para você. Existem coisas claras que Deus fala conosco. Mas nosso papel é entender a visão de Deus. Pastor, mas quando vem o desânimo? Aí eu vou te falar sobre essa parte, quando vem o desânimo. Quando vem o dia da crise, bate o desânimo. Josué foi repreendido pelo próprio Deus, sabe por quê? Porque ele tinha entrado num momento de crise e ter perdido uma referência. Mas é preciso viver com o peito encharcado de ânimo. Você já esteve do lado de alguém desanimado? Quem já esteve do lado de alguém desanimado? É ruim ou não é? É péssimo. Cara, que terrível. O cara dá zica em tudo, dá geral. Você está tentando ser animado. Fala, cara, vamos fazer isso aqui? Não vamos não. Não, vamos fazer uma caminhada, quem sabe a gente perde alguns quilos. Não vai dar certo isso não. Não, cara, vamos abrir um negócio, que é isso? Você não vai abrir negócio agora, nesse tempo de crise? As coisas estão tudo caro, a gasolina está assim, assado. Você vai abrir empresa agora? Olha só como é terrível andar de alguém do lado desanimado. Quem já conhece alguém aqui desanimado? Eu conheço gente desanimada. Não é ruim ou não é ruim andar com essa pessoa? Vamos fazer uma decoração aqui? Não faz não vai ficar tão legal. Sabe, essa cor não combina. Pessoa desanimada em tudo, não tem nada que você consiga conectar com a pessoa, que a pessoa consiga produzir nada de bom. É terrível andar com pessoas encharcadas de desânimo. Mas o que eu faço para vencer? Eu preciso ter ânimo. E é horrível andar com pessoas que são desanimadas. Quer ver uma coisa? Casamento. Andar com uma mulher que é toda hora desanimada. Meu Deus do céu. Você está animado para fazer alguma coisa, a mulher está desanimada. Mesma coisa para os homens também, viu? Que as mulheres, não é só... Ser mulher está animada a fazer alguma coisa, você casa com o cara está desanimado. Você está afim de construir um projeto? Não, vamos construir alguma coisa. Vamos saber fazer um muro aqui. O cara, não, deixa isso para depois, deixa isso para ano que vem. Sabe, é uma pessoa que não tem a mesma visão, é horrível, anda fora, desalinhado uma visão. É ruim demais. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso de quê? De ter ânimo. Diga assim, eu preciso de ter ânimo. Deus ama quem tem ânimo. Eu encontrei alguns textos, já achei lindo demais. Você sabe que Deus é contra o desânimo? No 6, 7, 9 você vai olhar. Encorajando Josué toda hora. Então você vai ver Deus falando assim, Josué, seja forte e corajoso. Porque Josué estava o quê? Desanimado. Você sabe quando Deus ele ama quem tem ânimo? Quem tem ânimo vai produzir milagre, irmãos. Através de Cristo. É horrível andar de gente desanimada, gente que não está na mesma frequência. Então Deus é contra o desânimo, mas Ele ama quem tem ânimo. Às vezes tem cura nas nossas vidas que ainda não chegou, sabe por quê? Porque você não está animado para celebrar a sua festa. Ai, aleluia. Ai, doeu agora. Pastor, como assim? Você não tem ânimo nem para festejar. Lembra que eu te falei que uma das armas do diabo ele veio roubar, matar e destruir, não foi? Mas uma das coisas que o diabo faz, quando ele não consegue fazer isso, ele tenta tirar a alegria da sua vitória. Porque ele sabe que te desanimando você não vai glorificar o nome do Senhor. E uma das armas do diabo é fazer o quê? Todo mundo ficar desanimado. Você encontra um grupo de pessoas hoje, quer construir um projeto, você vai encontrar uma parte animada e outra parte desanimada. Você está afim de fazer um projeto e pergunta assim, qual que é o valor que é esse projeto? E se alguém falar, nós não temos nada, o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de gente que desanimada, porque a maioria confia o quê? No dinheiro, é ou não é? É ou não é? Gente, eu já passei por isso. Eu fui casar, gente. Eu tinha 20 reais no bolso. Já contei esse mistério aqui para vocês. 10 reais ficou no estacionamento. Outros 10 reais ficou a coxinha refrigerante que eu dei para a Kelly. Eu encontrei no dia lá, eu estava tanta fé para casar.
Eu acho que eu estava muito animado. É por isso que Deus me abençoou. Eu estava com muito ânimo. Porque em tudo quanto é lugar que eu ia, sabe o que eu fazia? Eu escrevia, está sorteando um buquê de flor, eu marcava lá. E está sorteando não sei o quê. A 107, sorteando um monte de coisa. Que eu falei, cara, eu fecho com a 107. Eu preguei 2 papel, tá? Por favor, vocês me perdoem. Eu coloquei o meu CPF com o meu CPF da Kelly, né? E eu falei, não, nós vamos ganhar de qualquer jeito esse negócio. E eu estava muito animado. Só que eu deparei com uma mulher que na hora que ela perguntou para mim assim, vocês têm o cerimonial? Nós não temos. Vocês têm o não sei o quê? Não temos. Vocês têm isso aqui? Nós não temos. Vocês têm isso aqui? Nós não temos. Era mais fácil perguntar o que nós tínhamos. E o que nós tínhamos? Só o ânimo. Só a vontade de casar. E meus R$10 já tinha ficado no estacionamento. E meus outros R$10 já tinha ficado na coxinha do refrigerante da Kelly. E você sabe como, sem dinheiro é terrível, né? Irmãos, aí conversando poucos minutos, conversando com aquela mulher falou assim, normalmente a gente pega casamento aqui com 10 anos, 5 anos de antecedência. Vocês vão casar quando? Irmãos, era o mesmo ano, nós íamos casar em outubro. A mulher disse assim, vocês são doidos, ela fechou o livro. Bateu o livro assim na nossa cara, fechou o livro e falou assim, vocês são doidos. Pensa num cara que quase ficou desanimado. Quase ficou desanimado. Eu saí de lá assim, triste comigo. Falei, cara, esse tem negócio de casamento, acho que não vai dar certo mesmo não. Esse tem precisa de dinheiro, e eu não tenho dinheiro. E assim, e aí fui batendo aquela tristeza. Mas lembra de uma coisa, eu quero que vocês entendam. Você não tem problema com você ficar triste. Deus não tem dificuldade de você ficar triste. Deus não tem dificuldade de ver você triste às vezes. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe quando, às vezes, seu filho... Você está tentando resgatar o seu filho e você não está conseguindo. Ele sabe que você está triste. Mas a tristeza de Deus não é a sua tristeza não é a tristeza de Deus. Porque Deus continua no trono vendo todas as coisas. Ele quer ver o seu coração mudar. Aí eu fui para o culto, chega lá, a pastora Vero, né? Aquela pastora Vero, uma benção. Acabado o culto, Baltazar e Kelly. Deus vai surpreender vocês. Gente, meu ânimo voltou totalmente. Eu falei, Deus, eu estou na sua palavra, então estou no caminho certo. O problema é que quando a gente olha o desânimo, o que vai acontecer? Quando a gente olha para algumas coisas, parece que não vai dar certo. Mas está dando certo. O desânimo impede nós cruzarmos o Jordão. E 2 verdades aqui precisam ser destacadas. Há pessoas que são desanimadas por causa física. Tem pessoas que é desanimada por conta física. Exemplo, que a mulher do fluxo de sangue. Ela estava desanimada porque ela estava há 12 anos tendo hemorragia. Sim ou não? Não causa desânimo? É uma dor física. Uma coisa física, né, no corpo dela. Isso talvez causava uma anemia nela. Talvez ela não tinha mais ânimo de lutar. Quando nós estamos enfermos, doentes, nós tenhamos, gente. Não fica bem, né? Você já viu o homem quando está gripado? Como é que é o... Renata, como é que é o Adriano gripado? Só Jesus, né? Desmonta, chora. Chazinho. Quem é aí? É o Vinícius. O Vinícius é o Vinícius. Eu vou usar você de exemplo. Vinícius gripou, já era. Dá um bate, um desânimo, né, Vinícius? Terrível. Sei por quê? Porque algumas enfermidades deixam nós desanimados, gente. Mas mesmo o desânimo daquela mulher, quando ela ouve que Jesus estava passando, o que ela fez? Cara, eu vou ter pelo menos uma força de crer no que ele vai fazer. Não, portanto, que ela tocou aonde? Nas orlas das vestes. E aí Jesus para, o discípulo pergunta assim, e aí, Senhor, espera aí, alguém me tocou, porque é isso, Jesus? Um monte de gente pressionando você aqui, um monte de gente te apertando você aqui. Aí ele disse assim, alguém me tocou. Aí ele, Senhor, mas está todo mundo te apertando, essa multidão está te apertando. Não, é porque de mim saiu virtude. Sabe o que eu entendo? É que aquela mulher talvez não tinha força, um ânimo físico, mas dela tinha uma fé que Deus ia fazer um milagre. A segunda personagem aqui que eu queria trazer para você. Há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes de ser curada na dor física. Pensa num cara chamado, aquele jovem do Cafarnaum lá. Eu imagino os amigos dele falando assim, olha, Jesus vai passar aqui, ele está indo na casa de um cara. Que isso? Vocês vão me levar? Não, nós vamos te levar. Não, vamos lá conosco. Não consigo sair. Não, eu vou ficar aqui na cama. Não, nós levamos a cama junto. Aí eles imaginam ele chegando com a cama lá próximo, ele viu a multidão, aquele paralítico lá, ele olhou e falou assim, tá vendo? Vocês veem aqui e me trouxe à toa. Olha aqui uma multidão cercada, não tem como nós ir lá nele.
Mas os amigos estavam o quê? Animados. Olha a diferença de você encontrar alguém que está animado do seu lado. Meu Deus. Que vocês encontrem gente animada do seu lado. Que Deus conecte vocês com gente animada. Aí os amigos olhou para ele e falou assim: cara, você está desanimado? Mas nós estamos animados. Nós temos uma saída aqui para você. Nós vamos subir no terraço. Nós temos uma ideia, uma estratégia, um plano. Nós vamos subir no terraço e nós vamos descer lá embaixo. E quando você encontrar com ele, você vai ver a sua cura. Ele falou assim: vocês é muito doidos, vocês estão muito animados, eu não estou com tanto assim não. Mas quando aquele jovem desce lá embaixo, Jesus falou assim com ele: tem de bom ânimo. Olha aí. Ele falou com ele assim: tem de bom ânimo, porque dentro do coração dele estava desanimado. A cura veio depois. Lê depois o texto na sua casa para você ver. Ele falou assim: tem de bom ânimo, cara. Tem de bom ânimo. Sabe o que Deus está falando com você hoje? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, tem de bom ânimo nessa situação. Anima diante dessa situação. Você não está vendo a solução não, mas anima. Tem saída. Tem saída para essa situação. Anima seu coração. Anima. Ânimo precisa ser cultivado. Diga assim: ânimo precisa ser cultivado. O que é cultivar, gente? É cuidado. Você não molha a florzinha, ela não fica bonitinha? Fica sem molhar uma flor para você ver. Ela não morre. Mesma coisa é o ânimo na nossa vida. A gente precisa cultivar ele. Cultivar ele dentro do nosso coração. Cultivar ele todos os dias. Todos os dias eu preciso o quê? Cultivá-lo. Eu preciso crer, eu preciso alimentar ele. Eu preciso, saber que esse tem que ser gerado de dia após dia. E eu quero falar com você: pastor, como é que eu consigo manter um ânimo cultivado? Então vamos lá. 3 dicas importantes para me manter o ânimo cultivado. O que produz o ânimo é o quê? A promessa de Deus. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber dentro do seu coração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. É a promessa de Deus. Se a promessa de Deus, Ele é imutável. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Josué foi encorajado porque tinha uma promessa de Deus. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos lá. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Não basta eu ter a promessa, mas eu tenho que saber agir de quê? De acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Ela é perfeita, ela é boa e agradável. Mas será que eu tenho agido assim? Será que quando vem alguma situação eu murmuro? Será que quando tem uma situação eu saio da posição? Será que eu tenho sido menino negligente? Será que eu tenho sido olhado outras coisas e não tenho olhado para Cristo? A terceira coisa, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Então a minha consciência tem que estar o quê? Eu preciso ver que Deus presente em todos os lugares. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um problema conosco, acho que, que a gente às vezes não consegue lidar tanto com isso. É porque nós somos imediatistas, queremos ver, orar agora e dar resultado agora. Oração você não dá conselho para Deus. Como Deus vai fazer na sua vida. Oração sabe o que é? Eu oro. Se Deus não responder, eu continuo orando. Se Deus não responder, eu continuo orando. Se Deus não vier, eu continuo crendo. Se Deus não fez, eu continuo permanecendo. Se Deus não mudou, eu continuo no mesmo lugar. Por quê? Porque eu cultivo aquilo que Deus está fazendo no meu coração. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas contudo a gente espera. Não é assim? Fé é o fundamento das coisas que a gente não vê, mas porém eu confio que vai acontecer. Vai acontecer? Vai. Então permaneça firme. Cultive seu coração. A promessa ainda continua. Meu esposo vai estar do meu lado. Olha aí, está do seu lado, bonitão aí. Mas eu não estou vendo pela fé. Cultiva. Alguém for sentar na cadeira e falar: não, esse aqui é do meu esposo. Sai fora. Passa para o lado de lá. Irmã. É você ter olhos e falar assim: Senhor, não deixa que o desânimo roube a tua presença. O desânimo rouba a presença de Deus. Você fica desanimado, você olha assim e fala: nossa, não vou orar. Hoje tem pouca gente. Já viu assim? É que a gente quer orar quando, né? A gente quer adorar quando tem muita gente. A gente quer fazer um bom culto, quer pregar quando assim, pregar com aquela eloquência. Nossa, eu vou pregar com eloquência porque tem muita gente.
Deixa eu te falar que isso é uma coisa. Eu prego para 1, 2, 10, 50, 10 mil, 20 mil. Eu não cheguei nesse número, mas sabe o que eu creio? É que eu continuo fazendo, porque não é o número, é o meu coração em Deus. Posso cantar desafinado, me perdoa os ouvidos, mas eu continuo adorando o Senhor. Eu não sei que um dia vai levantar e vai tudo certo. Eu não tenho dificuldade com isso. Mas até que Ele venha, lembra? Até que Ele venha, eu permaneço animado. Você não pode ficar animado só quando vem uma bênção. O problema é que as pessoas animam quando vem o quê? Nossa, hoje eu fui abençoado. Você ficou animado. Você solta fogo, Jesus é bom demais. Você prega, você evangeliza, faz tudo. Fique animado, sabe quando? Tenha ânimo nos dias, sabe de quê? De luta também. Pastor, como assim? Veio a dor de cabeça. Em nome de Jesus Cristo, vai passar. Toma lá o seu dipirona, anador, ibuprofeno, vai passar. Pastor, eu tenho que pagar uma conta hoje. Eu não tenho dinheiro. Meu irmão, ânimo. O dinheiro vai aparecer. Eu falo com você, quantas vezes eu vivi milagre na minha empresa. Quantas vezes eu vi milagres assim, no dia de pagamento. Entrava dinheiro e pagava o funcionário. Minha esposa é testemunha. Mais tarde ela ligava para mim e falava assim, aí amor, deu certo. Hoje foi uma benção. Aqui nessa igreja também, dia de pagar os compromissos da igreja. Chegava o dia de que, daqui a pouco o Felipe pagou o aluguel. Foi graças a Deus, Senhor. Nossa, obrigado, Jesus, Tu és bom demais. Mais um mês. Agora vamos viver o próximo. Mas você acha que eu vou viver o próximo desanimado ou vou viver animado? Se eu desanimar, o que vai acontecer, gente? O desânimo, ele contagia. Você já viu que uma pessoa desanimada contagia a outra? É igual uma fruta podre, a historinha da fruta podre na cesta. Ela acaba desanimando outras pessoas. Eu quero terminar. Pastor, eu preciso ter uma mudança. Você já notou que eu queria entrar nesse texto aqui, concluir ele. O versículo... se não me engano... o versículo 9 vai dizer assim, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, e nem te espante, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por que você está com medo? Por que você está desanimado? Por que você perdeu a esperança e a fé? Por que você está perdendo a noção, a visão a respeito disso? Você sabe quem anda conosco? É Deus que anda conosco. Eu creio nisso, Deus que anda comigo, anda com a minha casa, anda com a minha família. Não tem como eu proteger se Deus não for você não proteger antes. A Bíblia fala assim, em vão vigiam os sentinelas. Eu posso fazer qualquer coisa, meu irmão, para proteger minha casa, mas se eu não crer que a minha casa será protegida pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Sabe que eu creio que eu posso fazer a minha parte. Mas eu confio no Deus que vai fazer a parte dele, proteger minha casa. Quantas vezes aqui os irmãos sabem, minha esposa sabe, deixei a chave do carro lá dentro do carro, com o vidro aberto. Pensa, eu facilitei para os bandidos tudo. Quando eu chegava lá, eu falava, Jesus não levou. Aí eu lembrava, Senhor, tu me amas mesmo, Tu está cuidando de tudo. Quantas vezes eu pensava assim, hoje não vou conseguir, Deus vinha com as provisão. Quantas vezes eu pensava ali, eu e a Kelly, dias difíceis, você acha que nós não temos casamento difícil? Nós tivemos bronca no casamento, meu irmão. Que eu pensei, falei, nossa, e agora, Deus? Entra com provisão. Daqui a pouco entrava um irmão, simples, dava um conselho para nós. Aí depois eu olhava para ela e falava assim, amém, nós vamos atravessar o Jordão junto, vamos, minha filha, comer 1 quilo de sal. Vamos. Então aí nós pegava na mão de novo, dava ânimo. E o bom é assim, depois que você tem um ânimo, você fica até animado, não pode animar demais, você faz outro filho, Deixa eu te falar que isso é uma coisa, eu perdi bebê, você todos sabem da história. E um dia eu fui convidado para ministrar numa igreja, no dia da minha perda, mas sem passar uns dias eu vim ministrar na igreja. Quando eu cheguei na igreja eu falei para Deus, eu só vou cantar hino de luto, porque eu estou vivendo luto. Aí
Na minha cabeça era assim. Eu vou cantar porque eu estou vivendo o quê? O meu luto. E não tem problema com isso. No primeiro hino foi terrível. Foi realmente um luto mesmo. Mas no segundo, Deus tomou lá, o Espírito Santo tomou, comecei a cantar hino de júbilo, comecei a cantar hino de alegria, comecei a cantar hino de salmodiar o Senhor, e depois eu perguntei para Deus, por quê? E o irmão chegou perto de mim, nossa, que louvor, foi abençoado, né? Nossa, Deus te usou poderosamente. Eu falei, dentro, você não está sabendo que eu perdi, minha filha? Uma criança agora há pouco. Aí ela, nossa, Deus te usou poderosamente. Eu perguntei para Deus, na hora que eu voltei para Igarapé, Deus, por que o Senhor mudou o repertório do hino? Aí ele falou assim, agora eu preciso falar com você. É porque eu me alegro com o seu coração. Eu me alegro com o seu coração. Você entendeu a visão ali. Na sua dor, eu te respeito sua dor. Mas você foi usado ali por Deus para ministrar outra coisa. Você foi usado por Deus. Aí começou a vir versículos que estavam isolados. Sabe aqueles versículos que você escuta só os outros contar? Mas na minha vida fez sentido? Deixai vir em mim todas as criancinhas, porque delas o reino do céu. Eu fui chorando aqui para Igarapé, com esse versículo na cabeça. Sabe, deixai vir a mim. Olha, eu dou, eu tiro, e bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que eu entendi? Eu não deixei que o meu desânimo me parasse aquilo que Deus já estava fazendo na minha vida. Você sabe o que acontece? Não deixe que o desânimo das nossas dores, o desânimo das nossas perdas, o desânimo das nossas frustrações, paralisar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não permita isso. Pastor, mas eu não posso olhar para a minha dor? Deve olhar para a sua dor. Você deve olhar para o que você está passando. Seja coerente com você, seja honesto com você. Deus, Ele ama corações verdadeiros. Deus, Ele ama um coração verdadeiro. Escute isso aqui. Deus, Ele ama um coração que abre e rasga para Ele falar assim, ó, hoje eu não estou bem. Mas Senhor, eu não estou bem, mas eu acredito que eu vou ficar bem. Diante dessa situação hoje, eu vou sair dessa situação melhor. Pronto. Deus te ouviu a sua reclamação, ouviu a sua murmuração, mas também ouviu a sua decisão. E pega essa aí. Livro de Abacuque. Abacuque falou, aquele povo é difícil, não sei o quê. E aquele povo lá, e não tem visão. E aquele povo não sei o quê. No outro versículo, Abacuque falou assim, Senhor, mas eu vou fazer algo diferente nesse lugar, porque eu creio que o teu nome será glorificado. Sabe, eu vou escrever aqui, até que as pessoas passam correndo, ver o teu nome glorificado. Num versículo o cara estava mal, no outro o cara já estava bem. E tem problema com isso? Não. Diga assim, não. Deus não tem problema quando eu fico mal. Só que é o seguinte, diante do seu mal, declare o seu bem também. O seu Jordão é o quê? Através do seu Jordão, diante do mal que chegou para você, você vai fazer? Eu vou declarar o quê? O meu bem. Estou ruim, estou bem. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. É uma piada aqui, mas por favor, pastor contando piada é terrível. Certo, um homem uma vez machucou, bateu a moto, arrebentou todo, cortou um pedaço da perna e ficou sem uma parte do braço. E a história é mais ou menos assim. E ele lá, muito triste no hospital, as pessoas chegavam e ficavam lá, não, querido, não sei o quê, tá ruim aí, né? Ele tá... Aí chega um pastor alegre, pastor animado, chega perto dele, querido, como é que você tá? Ele, pastor, como é que você tá? Tá vendo aqui a minha situação? Estou sem a perna, estou sem o braço, não sei o quê. Ele falou, Deus está te arrebatando aos pedaços, né? Brincadeira, gente, isso é piada de pastor, terrível. Olha como é que uma visão muda. É ruim, né? Não deu para rir não, né? Olha como é que a visão muda. Não, o pastor chegou e falou assim, olha, Deus está te arrebatando o quê? Aos poucos. Eu sei que está ruim para melhorar ela. Mas numa visão, gente, o cara já estava sem pedaço, o que o pastor ia fazer? Em lugares de desânimo, você tem que ser animado. No lugar onde você sabe onde Deus te colocou, seja animado. Na sua casa, seja animado. Tenha uma perspectiva diferente. Vamos ficar de pé? Embora para nossas casas. Depois dessa piada, né, nós temos que ir embora. Deus Depois vocês cortam na internet aí, tá? Pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco The Paul e The King, né? Pastor terrível. Me perdoa, por favor. Tem de bom ânimo. Se eu pudesse dizer para você hoje, cruze o seu Jordão e tem de bom ânimo. Qual que é o seu Jordão hoje que você precisa atravessar? Talvez o seu Jordão hoje, sabe, é uma terapia que você precisa fazer. Você não está tendo coragem. Talvez o seu Jordão hoje, sabe o que é? É abrir um negócio. Você não está tendo coragem. Talvez o seu Jordão hoje, sabe o que é? É você reconhecer que você errou. E você não está tendo coragem de pedir perdão. Quem sabe o seu Jordão hoje, sabe o que é? A falta de fé.
Você está crendo na força dos seus braços. Na força dos seus braços vai dar certo. Quem sabe hoje, sabe, o seu Jordão, sabe o que é? É a sua limitação. É algo pessoal que está dentro de você. Que você precisa de entender que você precisa de ser curado nessa parte. Deixar alguém tocar nessa parte. Conversar com alguém. Talvez, sabe o que você precisa de fazer? É se conectar com alguém. Mas você está tão desanimado que você não consegue conectar com ninguém. Porque você foi tão ferido ou tão ferida que você fala assim, qualquer pessoa que você conectar agora, você tem medo. Mas às vezes agora é a hora que você tem que falar assim, Senhor, não, eu vou me conectar agora com alguém que está animado para me fazer sair dessa situação. Quem sabe o seu casamento assim está para baixo. Você fala, não, eu preciso de ajuda. Então vou fazer uma terapia. Vou para o SOS Casamento, uma benção lá do pastor lá em Bragança lá. Deixa eu te falar que isso é uma coisa. Todos nós temos saída. Todos nós temos ser animados diante de uma coisa. Eu sou muito animado de uma coisa. Diante de um Deus. Quando eu olho as promessas de Deus, eu digo assim, Senhor, obrigado. Não é do meu jeito, é do seu jeito. Mas obrigado, Deus, pelo tempo que eu estou vivendo. Eu sou grato pelo tempo que eu estou vivendo. Escute isso, eu sou muito grato. Eu não olho as coisas assim com mal. E detalhe, até porque os meus olhos são do Senhor. Então eu peço, Deus, se eu vejo alguma coisa mal, que o Senhor mude a minha visão, Deus. Eu possa ver coisas boas no lugar de mal. Sabe o que as pessoas estão precisando hoje? De pessoas, Fábio, Cristina, que vão olhar no mundo cruel, olhar ainda com olhar de misericórdia, de amor ainda. As pessoas têm que ter esse olhar de Deus. Talvez o seu ânimo sabe o que? Animar, falar assim, Senhor, me dê os teus olhos, me dê, Deus, a tua visão, me dê, Deus, os teus olhos sobre muitas coisas. Pessoas perderam o amor de Deus. E você sabe o que eu falo? O desânimo faz perder o amor. Faz ou não faz? Você fica desanimado, você não tem mais amor. Não ama nem os animais mais. Se o animal passar aqui, você chuta ele. Perdeu o amor pelas coisas simples. Perdeu o amor pela uma comida. Gente, perdeu o amor pela uma comida. Não sente sabor mais na comida. Come de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Quem sabe você está precisando hoje ter um ânimo, sabe? Sobre coisas que você falou assim, eu me desanimei, eu paralisei. Deus, me dá ânimo de novo. Me dá ânimo no meu ministério de novo. Me dá ânimo de eu fazer de novo. Me dá um ânimo, Deus. Me batiza com um batismo de amor e de ânimo, de força, de coragem. Faça igual o Senhor falou com Josué, Deus. Chama eu pelo colarinho, pega eu pela gola e fala assim, ó, eu nessa noite eu vou te animar você. Em nome de Jesus. Pai, está aqui os teus filhos, Deus. Mediante essa palavra, Deus, nós declaramos quantas vezes nós ficamos desanimados, frustrados, decepcionados, chateados, magoados. Magoado com palavras, magoado com pessoas. Mas nessa noite nós declaramos, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos dá ânimo, Senhor. Nos revigora aqui nessa noite, para que nós possamos atravessar o nosso Jordão, Deus. Quantos Jordão nós precisamos atravessar hoje? Talvez Jordão, Deus, de falências do passado. Jordão, Deus, de dores antigas, de coisas que a gente precisa de resolver, que nós deixamos engavetado, Deus, e a gente não conseguiu atravessar. A gente não foi corajoso, a gente montou uma casa no deserto e achamos que o deserto é nosso lugar. Mas eu te peço agora, desmonta toda a barraca que tiver feita, toda a estrutura de deserto agora. E faça os teus filhos atravessarem, Deus, este lugar, essa missão. Passa a cumprir essa missão e atravessar esse Jordão. Pai, em nome de Jesus Cristo, dê ânimo agora. Pai, injeta nos teus filhos, na mente dele, ânimo, coragem, vigor, Deus, a tua presença. Pai, que eles possam compreender, Deus, aquilo que o Senhor tem que fazer na vida deles. Para que eles possam viver os milagres deles, das suas vidas. Para cumprir a tua palavra e a tua promessa, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço agora. Se veio aqui alguém nessa noite desanimado, querendo desistir, querendo parar, eu te peço em nome de Jesus Cristo que essa palavra encoraje esses filhos, essas filhas, com um novo tempo, uma nova visão, Deus, um novo momento da vida deles. É um start, Deus, aqui agora. Começa o start agora. Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a Ti, Jesus, fica conosco aqui nessa noite. E nos abençoe, Deus, para a glória do Teu santo nome. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Amém. Amém.